A você ligado na TVI, está entrando no ar o nosso TVI News, segunda edição. Eu sou Joab Paiva e até às 19 horas estarei com você trazendo muita informação aqui da nossa região sul da Bahia, bem como também das demais regiões do nosso estado, hein? O nosso forte abraço a cada um de vocês que nos acompanham das diversas plataformas onde a nossa TV transmitida. Eu quero abraçar você que está nos acompanhando através da Ultra TVC, canal 24.2, no nosso eixo Itabuna-Ilhéus. Nosso forte abraço, uma audiência comprovada aí também na cidade de Ilhéus, bem como aqui na nossa cidade de Itabuna, cidade esta, onde a nossa programação é toda feita aqui para você com muito carinho, né? Com muito esmero, com muita responsabilidade e com muito profissionalismo para que você, querido telespectador e espectador, esteja aí sempre nos acompanhando, hein? Diretamente aqui do Alto das Comunicações, estúdios da TVI. Então nós entramos agora para mais uma edição do nosso TVI News, desta vez a segunda edição, começando pela manhã. Nós temos a Pérola Cordeiro, juntamente com o Barbosa Filho e os comentários da Toné, lá no TVI News, primeira edição. Seguido do Denilton Santos, com o programa Alerta Cidade, né? São 5 horas de programação de noticiários ao vivo aqui pela TVI. E eu chego agora, a partir das 17, trazendo essas informações para vocês. Lembrando também, se você quer ficar muito bem informado, pode acessar o nosso site, o www.tviplay.com.br, é o TVI Play, né? Play? Isso mesmo, tviplay.com.br. Por lá nós temos a aba de notícias em uma parceria com o Jornal à Tarde. A aba de notícias, parceria com o Jornal à Tarde, onde nós então temos notícias atualizadas minuto a minuto e com muita credibilidade para você, tá certo? Então dá uma passadinha lá, você também terá acesso aí a documentários, a materiais que não são exibidos na TV, na verdade são exclusivos aí do nosso portal www.tviplay.com.br. Dá uma passada por lá, tá certo? Se preferir, baixe já o nosso aplicativo, está aqui, ó, o nosso QR Code, aponte aí, baixe então o nosso aplicativo, tá bom? E curta toda a nossa programação, bem como lá no Instagram, né? O Instagram, o nosso arroba é o TVI Play Oficial, tá certo? Dá uma passadinha também por lá, nos siga e fique por dentro dos vídeos, dos bastidores aqui da nossa TVI. Eu não poderia deixar de falar também do nosso canal oficial do YouTube, que eu não falei, né, Cássio? Eu não falei do canal oficial do YouTube, coloca aí por gentileza, youtube.com/TVI Oficial. Esse é o nosso canal oficial, por onde boa parte também dos nossos espectadores nos acompanham, né? Nós temos aí o pessoal que nos assiste pela maneira tradicional, que é pela TV, mas também temos os nossos internautas pelo YouTube, né? TVI Oficial, esse é o nosso canal oficial aí no YouTube, tá certo? Já temos muitos inscritos por lá. Se você ainda não é inscrito, junte-se a essa turma aqui, junte-se a esse grupo de inscritos, clicando no botão de inscrição e logo depois, então, aí no botão para que você seja avisado no momento em que nossa programação esteja no ar, né? O botão aí do sininho, ou seja, é o momento em que você agenda ali para que seja avisado quando a programação esteja entrando no ar, tá bom? Dito isso, vamos então aos principais notícias do dia de hoje. Hoje é segunda-feira, início de semana, mais um início de semana, última semana do mês de fevereiro, dia 23 de fevereiro de 2023. O tempo está passando, o ano está correndo e vamos então ao noticiário do dia de hoje, hein? Vamos falar aqui sobre 5 mortes que aconteceram, infelizmente, e 10 presos em uma operação contra o plantio de maconha aqui no nosso estado da Bahia. Isso mesmo, a operação acontecendo contra o plantio de maconha e 5 pessoas acabaram tomando mortas e outras 10 presas. Vamos falar também sobre o influenciador Ítalo Santos. Eu acredito que vocês ainda lembram dele, que acabou ganhando repercussão nacional sobre o caso aí de exploração de menor.
há um tempo atrás, quando então o Felca denunciou toda essa situação que vinha acontecendo. O Ítalo Santos era então, naquele período, um dos maiores influenciadores nesse quesito e acabou sendo preso. Ele foi então condenado a 11 anos de prisão por exploração sexual de adolescentes, hein? Isso mesmo, 11 anos de prisão por exploração sexual de adolescentes. Daqui a pouco vamos repercutir então este caso por aqui. Ex-influenciador, se assim já podemos dizer, Ítalo Santos foi então condenado a 11 anos por exploração sexual de adolescentes. Daqui a pouco então aqui mais detalhes sobre este caso. Olha, o nosso estado da Bahia tem infelizmente o segundo pior salário do Brasil, aponta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE, hein? A Bahia está aí entre os estados que tem o menor salário mínimo do Brasil, que paga pior, né? É um dos piores salários, infelizmente, é o que aponta a pesquisa. Nós vamos trazer também essa informação para você por aqui. Lá na capital baiana, um susto exatamente no centro histórico da cidade de Salvador, mais precisamente ali no Pelourinho. Um caminhão acabou perdendo o freio e invadiu o largo do Pelourinho, né, atingindo o Museu Casa Benim e deixando feridos, hein? Deixou ferido também por lá em Salvador. Daqui a pouco também imagens do que aconteceu e esses detalhes dessa situação que aconteceu por lá durante a madrugada, né? Quem estava por lá acabou tomando um grande susto. Nós temos nas imagens alguns policiais, enfim, o pessoal que ainda estava pela rua lá acabaram se assustando com essa situação que aconteceu no dia, na madrugada de ontem, né? Da madrugada de ontem, no Pelourinho, centro histórico da nossa capital baiana, hein? Olha, muita atenção também, acidente na 324, mais precisamente, um engavetamento aconteceu, tá certo? Envolvendo 13 veículos. 13 veículos, então, acabaram se envolvendo neste acidente, um engavetamento e, infelizmente, 6 pessoas ficaram feridas, hein? Isso ali na altura da cidade de Simões Filho, BR-324, altura da cidade de Simões Filho. 13 veículos ficaram engavetados e desses 13 veículos, 6 pessoas acabaram se ferindo. Infelizmente, daqui a pouco, mais informações sobre este assunto que tem percorrido aí todos os nossos noticiários aqui da Bahia. Nós vamos falar também lá da terra da Gabriela. Um homem foi flagrado transportando sacos de cimento em um patinete. Olha que coisa, os patinetes foram feitos ali para deslocamentos, microdeslocamentos, né? Deslocamentos próximos, e as pessoas já não sabem mais, não têm utilizado como manda, né? Como manda o figurino, como de fato a empresa pensou. Infelizmente, a população de Ilhéus tem, nesse quesito, tem dado um péssimo exemplo, né? Já vi falar de patinete na água ali, dentro do Pontal, já ouvi falar de patinete na areia da praia, já ouvi falar de pessoas que tentaram furtar, levar para outra cidade, enfim, é terrível o que tem acontecido com essa situação dos patinetes na cidade de Ilhéus. Daqui a pouco mais detalhes também sobre este assunto. Vamos falar também sobre a viagem do presidente Lula e dentre as autoridades que estão lá na Índia com ele, o governador Jerônimo garantiu então uma parceria aí, viu, para a produção aqui na Bahia de medicamentos de alta complexidade contra o câncer. Essa é uma boa notícia que nós vamos trazer aqui para vocês daqui a pouco, fruto desta viagem que o Jerônimo está fazendo, está na comitiva juntamente com o presidente Lula. Vamos falar também sobre o Lago de Ibirapitanga. A obra está abandonada, gente. O que está acontecendo mesmo? Atenção, hein, prefeito de Ibirapitanga. Eu sei que ele é um prefeito bem atento aí, o G. Assunção. Daqui a pouco, então, vamos falar sobre o Lago de Ibirapitanga, tá certo? Isso mesmo. Geralmente eu confundo aqui Ibirapitanga com a outra cidade chamada Itapitanga, mas dessa vez é o Lago de Ibirapitanga mesmo. Não é Itapitanga, viu, meu amigo? Viu, produção? É Ibirapitanga. Por lá, segundo informações, a obra está abandonada, a obra do lago. Já já nós vamos trazer essa informação aqui para vocês, tá bom? Hoje, como é segunda-feira, estaremos voltando com o nosso quadro Bate-Papo Jurídico. Eu estarei recebendo a doutora Ludmila Vieira e vamos estar falando sobre o caso dos penduricalhos. O que de fato é penduricalhos? Essa palavra está aí nos noticiários, né, nos telejornais, nos blogs, enfim. Mas é importante esclarecermos o que de fato
são esses penduricalhos e qual o impacto, então, dessa decisão que foi tomada há um tempo aí, há algumas semanas, pelo ministro do STF, o Flávio Dino. Então, daqui a pouco, aqui na nossa sala de entrevistas, a doutora Ludmila Vieira, no nosso bate-papo jurídico, vamos falar sobre penduricalhos, tá certo? Vamos então agora ao nosso rápido break, já que nós voltamos com essas e muito mais informações para vocês. Não saia daí. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Seu evento, seu carro, seu projeto sempre online, na cidade ou no meio do nada. A Logstar leva internet onde os outros não chegam. Wi-Fi profissional, Wi-Fi mobile para automóveis e conexão poderosa em áreas remotas com Starlink. Logstar, internet em qualquer lugar. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Seu evento, seu carro, seu projeto sempre online, na cidade ou no meio do nada. A Logstar leva internet onde os outros não chegam. Wi-Fi profissional, Wi-Fi mobile para automóveis e conexão poderosa em áreas remotas com Starlink. Logstar, internet em qualquer lugar. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, e muita informação para você. Vamos então de informação, não podemos parar, né? Informação não pode parar. Começando aqui, gente, com a notícia de uma operação realizada pela polícia contra o plantio de drogas, mais precisamente contra o plantio da chamada cannabis sativa, né? Quem não sabe o que é cannabis, é a popular maconha, isso mesmo. A polícia então realizando aí esta operação contra o plantio da maconha aqui no nosso interior da Bahia, e algumas pessoas acabaram tombando mortas, hein? Cerca de 5 pessoas tombaram mortas e 10 foram presos. Esse é então o resultado desta operação. Esta operação policial no combate ao tráfico de drogas aqui na nossa Bahia terminou nesse intenso confronto, isso na zona rural de Brotas de Macaúbas, isso mesmo, Brotas de Macaúbas, que fica ali na região da Chapada Diamantina. Este fato aconteceu neste final de semana, neste domingo, quando então a ação resultou na morte de 5 homens, né? 5 homens acabaram tombando mortos. O confronto foi forte, o confronto foi grande por ali na região da Chapada Diamantina, Brotas de Macaúbas, tudo isso por conta de plantio de maconha que existia por ali. A polícia foi então realizar esta operação, e quando chegou por lá, esses homens então acabaram trocando tiros, e é o que nós falamos sempre: não troque tiro com a polícia, né? Não vá que é barril. E é verdade, é a verdadeira, é a realidade essa daí, hein? Não troque tiro com a polícia, porque tenha certeza que quem acaba trocando tiro, principalmente os bandidos, se dão mal demais, hein? Olha, a ação resultou aí na morte de 5 pessoas, né? Esses homens foram presos, outros 10 acabaram sendo, 10 suspeitos acabaram sendo presos, né? Os 5 acabaram tomando mortes, outros 10 acabaram sendo presos e logicamente,
toda a estrutura aí sofisticada para armazenamento, né, desses entorpecentes foi de fato desfeita. Você vê exatamente imagens desse plantio de maconha. Na verdade, um verdadeiro cultivo aí, né, desse pé de maconha. Olha aí quanto pé de maconha a polícia desfez. Isso nesse final de semana, operação policial aí, hein? Vamos ver essa matéria? Pode rodar. E aqui é uma parte, sabe, né? Aqui é uma parte, eu rodei isso aí tudo. Eu sei. Tem vários desses. Cerca de 200 mil pés de maconha foram erradicados e aproximadamente 1 tonelada da droga pronta para comercialização foi apreendida na zona rural de Brotas de Macaúbas, no interior da Bahia. A ação ocorreu nas primeiras horas da manhã, durante a Operação Nexus Nordeste 2026, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, e contou com a atuação integrada da Polícia Militar da Bahia e da Polícia Federal de Juazeiro. O plantio ocupava cerca de 6 hectares e possuía estrutura sofisticada, com sistema de irrigação, uso de energia solar e método de fertirrigação. 2 veículos também foram apreendidos no local. Todo o material foi apresentado na Delegacia da Polícia Federal em Juazeiro para as medidas legais cabíveis. Então tá aí, hein, gente, tá aí esta informação, esta notícia desta operação integrada entre a Polícia Militar, né, e a Polícia Rodoviária Federal, que erradicou aí 200 mil pés de maconha e também acabou tendo como resultado desta operação as 5 suspeitos, 5 pessoas que estavam aí neste plantio, estavam trabalhando neste comércio ilegal, né, desse tráfico de drogas, acabaram tombando mortos e outras 10 acabaram sendo presas. De acordo aí com a polícia, de acordo com as autoridades policiais, a suspeita, né, é de que o grupo tenha tentado realizar um resgate de parte da droga que ainda não havia sido destruída. E então, ao avistarem aí as equipes policiais, os suspeitos acabaram então abrindo fogo contra os policiais, né, dando então início a uma intensa troca de tiros nesta região que você está vendo aí agora na sua tela. São muitos pés de maconha, de fato era um vasto plantio, né, um número muito grande de pés de maconha. As guarnições estavam no local realizando a erradicação quando então isso aconteceu, né, esse plantio extenso, e durante esse processo de incineração, os policiais então foram surpreendidos por este grupo que acabei de citar aqui, né, de criminosos que chegaram aí em 8 veículos, segundo informações dos policiais. Então, este grupo chegou espalhado em 8 veículos, começaram a abrir fogo contra a polícia, que revidou, e o resultado foi exatamente esse que nós acabamos de trazer aqui, né? 5 perderam a vida e 10 foram para detrás das grades, hein? A operação, pelo que nós estamos vendo aí, revelou a magnitude do esquema, desse esquema criminoso na região da Chapada, viu? O bunker de drogas, né? Foram então localizados aí 2 esconderijos subterrâneos. Para quem não sabe o que é bunker, né, é exatamente esses espaços que ficam aí escondidos, né, muitas vezes em subsolos, enfim, né, foram então apreendidos aí 2 bunkers, né, contendo mais de 1 tonelada de maconha, minha gente, mais de 1 tonelada, né, além também de um arsenal e de veículos que foram apreendidos aí pela polícia, né, a PM acabou apreendendo 2 pistolas, além também de uma submetralhadora e porções prontas para comercialização, e além também de 8 veículos utilizados pelo grupo. É isso mesmo, os 8 veículos que eles chegaram lá, todos também foram apreendidos, hein? Os 10 homens que foram capturados, esses foram então encaminhados à delegacia regional, onde então foram autuados pelo tráfico de drogas, né? Além também de associação para o tráfico e também porte ilegal de armas de fogo e de uso restrito. A polícia agora está investigando, a polícia continua investigando agora, né? Neste caso já a polícia civil está investigando se o grupo faz parte de uma facção maior que opera aqui no nosso interior do estado da Bahia, né? Essa investigação é para ver se de fato há esta ligação com esta facção maior. O fato é, existia este plantio
plantio aí nesta região. E não era qualquer plantio não era uma, duas plantas não, era um vasto plantio de maconha, da cannabis sativa. E todos sabem que, logicamente, esse vasto plantio é para alimentar, de fato, o tráfico de drogas, né, a venda desse tipo de droga aqui, que é proibido em nosso país. Em alguns outros países a maconha é liberada, mas aqui no Brasil não é liberada, é crime, viu? Vale a pena lembrar isso. Não se pode cultivar maconha aqui, gente. Isso é a realidade e a polícia acabou, então, aí, através dessa operação integrada, volto a dizer, PM com PRF, desarticulando este plantio. Cerca de 200 mil pés de maconhas foram erradicados, incinerados, né? Vou voltar aqui fazendo recapitulando. Quando então a polícia estava ali incinerando esta droga, chegaram-se aí alguns carros, cerca de 8 carros, como dizem aqui a informação, com muitos homens, né, dentro desses carros, que abriram fogo contra a guarnição que estava fazendo já o trabalho de erradicação. E aí eu volto a dizer, se abriram fogo contra a polícia logicamente vai revidar e vai revidar de forma técnica. Revidou de forma técnica e o resultado foi exatamente 5 desses bandidos, desses criminosos, né, que a gente tem que chamar aqui de suspeitos, né, cinco desses suspeitos acabaram então sendo baleados e acabaram tombando mortos. Né? Infelizmente, porque nós não vamos aqui, olha os carros aí, né? Nós não vamos jamais festejar a morte de ninguém. Né? Esses daí são os carros que estavam participando, quando eu disse que chegaram aí 8 carros que aí, com esses suspeitos dentro que acabaram então atirando contra a polícia. Mas tá aí, hein? Esta informação quentinha aqui para vocês do que aconteceu no dia de ontem, quando então a polícia estava realizando o seu trabalho de erradicação desse plantio de maconha, região da Chapada Diamantina, aqui na nossa Bahia. Vem comigo, vamos continuando com mais informações e desta vez nós vamos falar de uma informação a nível nacional. No ano passado, uma das pautas mais debatidas a nível nacional, isso mesmo, a nível nacional, foi exatamente essa questão da exploração de crianças e adolescentes, inclusive sexualmente, né, nas redes sociais. Naquela época, um influenciador chamado Felca acabou denunciando, trazendo às claras, né, coisa que muita gente já via, né, mas trouxe às claras, fazendo a sua denúncia. Dentre essas pessoas que foram então presas naquela época, o Ítalo Santos e o seu companheiro acabaram sendo presos e a informação que nós temos hoje é exatamente sobre o Ítalo, o influenciador, né, tinha muitos seguidores em uma das redes sociais, ele chegava a ter mais de 1 milhão de seguidores. O Ítalo Santos, ele foi condenado a 11 anos de prisão, minha gente, 11 anos de prisão por exploração sexual de adolescentes, hein? O influenciador digital Ítalo Santos, ele foi então condenado pela Justiça da Paraíba a uma pena de 11 anos e 4 meses de prisão. Né? É uma pena que ele estará cumprindo aí no regime fechado, viu? A sentença foi proferida então pela comarca de Bauex, né, uma região metropolitana lá de João Pessoa, nome diferente aqui dessa cidade, né? Bauex. É um nome diferente dessa cidade aqui, não conhecia essa, viu? É cidade da Paraíba, próximo ali à capital, né, da Paraíba, que é de fato João Pessoa. O fato é o seguinte, esta pena foi proferida então por esta comarca e refere-se ao crime de produção de conteúdo pornográfico. Isso mesmo, envolvendo aí então adolescentes neste conteúdo. Está aí então a imagem do Ítalo Santos, ele que era influenciador digital, agora parou, logicamente está preso, né, e irá cumprir então esta pena.Essa decisão foi então tornada pública, melhor dizendo, no dia de ontem, no domingo, dia 22, e além de Ítalo, o seu companheiro, né, ele que é homossexual, o Israel Vicente, companheiro do Ítalo, também foi condenado no mesmo processo, já que eles foram presos juntos, né? Lembra deste caso aí, no ano passado? Eles acabaram sendo condenados no mesmo processo. O marido, então, do Ítalo, Israel Vicente, recebeu aí uma pena menor, uma pena de 8 anos
anos e 10 meses de reclusão. O Ítalo, 11 anos e 4 meses e o Israel, 8 anos e 10 meses de reclusão, hein? Na decisão judicial, então, o magistrado descreveu um cenário alarmante. Segundo o texto da sentença, os adolescentes eram, então, mantidos sob o controle dos adultos em um ambiente que simulava uma espécie de reality show, como tem por aí nas redes de televisões, né? Nas grandes redes de televisão, esses reality shows. Eles, então, simulavam esses reality shows e colocavam, então, esses adolescentes para estarem sobre, de fato, todo o controle desses adultos, né? Então, nesse espaço, as vítimas eram, então, expostas à situação de risco extremo e comportamentos totalmente incompatíveis com a idade desses adolescentes, né? A condenação detalhada ainda foi a negligência e a permissividade do local, né? Citando, por exemplo, a oferta de bebidas alcoólicas a menores, bem como também negligência quanto à alimentação adequada desses menores, né? Abandono de frequência escolar, exploração direta da vulnerabilidade desses jovens. Tudo isso foi descrito exatamente nessa sentença que acabou condenando o ex-influenciador digital Ítalo Santos a 11 anos e 4 meses de prisão, hein? Além também do tempo de prisão, a justiça fixou aí uma indenização de R$500 mil por danos morais, né? Os réus também foram condenados ao pagamento de 360 dias de multa, né? Isso para cada um, né? 360 dias de multa para o Ítalo e 360 dias de multa para o Israel, né? O juiz decidiu manter, então, a prisão preventiva de ambos. Eles estavam presos desde o ano passado. Essa decisão agora do juiz mantém essa prisão dos ex-influenciadores, né, negando então o direito de recorrerem à liberdade neste momento, né? Por hora, foi negada então esta liberdade, né, de que a defesa do Ítalo recorresse à liberdade, né? Lembrando que a defesa do Ítalo e do Israel informou, né, que irá recorrer desta decisão judicial, hein? Os advogados alegam possuir provas que contestem a tese que foi apresentada pelo Ministério Público da Paraíba, né? Paralelamente, o Tribunal de Justiça da Paraíba deve então retornar os trabalhos no dia de amanhã, terça-feira, dia 24, e o julgamento de um pedido desse habeas corpus será então protocolado para tentar reverter este quadro. Mas por hora fica então esta decisão, fixada então esta pena de 11 anos e 4 meses para o Ítalo Santos e para o seu companheiro, o Israel Vieira. Israel Vieira, este deverá cumprir 8 anos, deverá cumprir 8 anos e 10 meses de prisão. E além disso também pagarão multas, como já foi lido por aqui, né? A defesa, logicamente, está buscando uma brecha aí para trazer, pelo menos, dar liberdade para o Ítalo e o seu companheiro, mas enquanto isso, o que está valendo agora é exatamente a decisão da comarca ali da Paraíba, né, de uma das cidades muito próximas ali, a João Pessoa, região metropolitana da Paraíba. Tá aí então esta informação, né? Na verdade, esta condenação chegou bem rápida, né? Geralmente nós vemos que esses julgamentos demoram de acontecer. No caso do Ítalo, foi preso ano passado e já foi condenado agora no início deste ano, né? Coisa que nós vemos pouco aqui no Brasil, de fato, esta celeridade para o julgamento desses casos que acontecem por aqui, né? Nós sabemos que esse teve uma repercussão bem grande, o que logicamente impulsiona, né? E acaba impulsionando, eu não sei se isso de fato tem a ligação, mas é o que a gente imagina, né? A pressão popular acaba impulsionando muitas vezes com que esses julgamentos aconteçam com mais rapidez, tá certo? Vem comigo aqui, vamos falar de um outro assunto totalmente diferente, desta vez agora um assunto aqui da Bahia, tá bom? Vem aqui, porque agora nós vamos falar sobre a questão do salário mínimo aqui da Bahia. Segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso estado aqui da Bahia tem o segundo pior salário do Brasil. Não é uma notícia agradável para nós baianos, logicamente, né? O rendimento médio dos trabalhadores baianos está aí entre os mais baixos de todo o nosso país.
Isso mesmo, os dados da pesquisa nacional aí por amostra de domicílio, o PNAD, né, continua então, foi então levantado, e é o que nós estamos vendo, por aí, de que o nosso estado é o estado que contém o segundo menor salário mínimo da nossa federação, tá certo? Continua então divulgados aí, foram divulgados, melhor dizendo, esses dados na última sexta-feira, dia 20, pelo IBGE, como nós já falamos aqui, né, e mostram a média mensal habitual do estado, né? Segundo informações, a média é de R$ 2.284, né? Ou seja, a segunda menor. Vou frisar aqui a segunda menor, né? No levantamento anterior, referente então ao período de 2024 e 2025, o nosso estado da Bahia ocupava a terceira posição entre os menores rendimentos, né? Com a atualização então, o estado foi ultrapassado pelo estado do Ceará, que registrou uma média de R$ 2.394, né? Ficando então agora à frente apenas do Maranhão, né, onde o rendimento médio é de R$ 2.228. A diferença é bem pouca, do primeiro para o segundo. Maranhão é o primeiro com o menor salário e a Bahia é o segundo, né? Terceiro, o Ceará. Nós acabamos aí ficando na frente do Ceará nesse quesito, que não é agradável, né? Segundo o IBGE, um dos principais fatores que explicam o baixo rendimento é o avanço da informalidade no mercado de trabalho baiano, né? Após 2 anos então de queda, o índice então voltou a crescer e atingiu um recorde recente, né? Recente no estado. Na verdade, houve esse recorde aí que foi atingido, né, recentemente, a questão de trabalhadores informais no nosso território baiano. De acordo com a supervisora de disseminação de informações do Instituto, a Mariana Viveiros, a cada 10 pessoas que ingressam no mercado de trabalho entre 2024 e 2025, 8 então passaram a atuar de forma informal, ou seja, né, 80% dessas pessoas passaram então a trabalhar de forma informal aqui no nosso estado, né? Ou seja, sem carteira, quando nós falamos aqui de forma trabalhar na informalidade, é sem carteira assinada ou até mesmo registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, né? Sem carteira e sem CNPJ, sem mesmo estar como MEI, né? Que o MEI aí é o CNPJ, geralmente, que o pessoal utiliza, é a base, o primeiro degrau de todo o CNPJ, geralmente daquelas pessoas que vêm da informalidade. Enfim, a predominância então de vínculos informais, segundo o IBGE explica, abre então espaço para ocupações com menores remunerações, né? Além também de alta rotatividade e baixa exigência de qualificação profissional, né? Outro fator aí apontado é o nível de escolaridade da população, né? Da população baiana. Isso aí é um nível importante falar sobre isso, né? Que a população aí ocupa apenas 18% dos trabalhadores baianos possuem ensino superior completo, é o que diz esta pesquisa, o que também influencia, logicamente, diretamente na média salarial e também nas oportunidades de inserção em postos de trabalho com melhor remuneração. O cenário, inclusive, reforça aí desafios históricos do Estado nas áreas de emprego, renda e educação, apontando para a necessidade de políticas públicas voltadas à formalização e à qualificação profissional. É que nós precisamos de qualificação profissional e também a formalização dessas pessoas que estão trabalhando aí sem nenhum vínculo empregatício e também sem nenhum CNPJ, né? Ou seja, de fato, informais. Nós temos, sempre quando eu falo de formalidade aqui, eu me lembro muito bem de um trabalho que foi realizado há um tempo atrás aqui no nosso município de Itabuna, que já ganhou inclusive o título de cidade empreendedora por conta desse trabalho que foi realizado há um tempo atrás em outras gestões. É algo que nós precisamos fazer não só em Itabuna, mas a nível estadual, né? Começar a trabalhar, criar mecanismo para que aquelas pessoas que trabalham na informalidade possam ter acesso, possam se formalizar e assim, logicamente, nós melhoraremos esses dados que nós estamos colocando aqui, né? Mas não só a formalização, né? Não só a formalização enquanto pessoa jurídica, mas também a formação,
É importante demais. Nós vemos aqui os dados que apenas 18% dessa população aqui baiana possui esse ensino superior completo. Nesse recorte, apenas 18% possuem ensino superior completo, o que logicamente acaba muitas vezes impedindo de que essa população acabe acessando um cargo melhor, né, um posto melhor aí nos cargos que são abertos aqui, nas portas abertas de trabalho aqui no nosso estado da Bahia. Tá aí então essa informação não muito boa, né? Atenção aí, Secretaria de Trabalho, né? Trabalho e Renda. Acredito que esse é o nome da secretaria. O Augusto Vasconcelos é o secretário, né, aí dessa pasta. É uma pasta importante e, infelizmente, esse é o resultado, hein? Nós estamos aí há cerca de quatro mandatos, né, do mesmo grupo político, e um dado como esse aí evidencia, logicamente, o trabalho, né, que precisa melhorar nesse quesito. São 4 mandatos, são cerca de 20 anos do mesmo grupo governando aí, né? E os índices não melhoraram. Então o que está acontecendo? São perguntas que precisam ser feitas, né? A Bahia está em segundo lugar, perdendo apenas para o Maranhão. No último levantamento nós estávamos em terceiro. O estado do Ceará conseguiu melhorar, foi para terceiro, e a Bahia agora em segundo lugar, perdendo apenas para o Maranhão. Será que no próximo levantamento nós vamos estar em primeiro? Nós não queremos ser campeões nesse quesito aí, né, Augusto Vasconcelos, governador Jerônimo. Enfim, né, são as pessoas responsáveis por essas questões aqui no nosso estado. Tá aí então esta informação, tá bom? Espero que sejam de fato implementados ações, políticas públicas para que melhoremos esses dados aqui do nosso estado. Não apenas dados, né? Que não sejam apenas dados, mas que de fato as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, tenham um salário melhor, né? Logicamente, as pessoas tendo um salário melhor, elas melhoram o seu poder aquisitivo e logicamente isso retorna para o estado. Enfim, é todo um ciclo importante que precisa ser debatido e que precisa ser melhorado. Por isso nós estamos aqui batendo nessa tecla sempre. Mas vamos falar de coisa boa? Vem comigo aqui, Cássio, vem comigo, porque nós vamos falar agora sobre a viagem do governador Jerônimo Rodrigues até a Índia. Por lá, segundo informações, o governador garantiu aí uma parceria para a produção aqui no nosso estado da Bahia de medicamentos de alta complexidade contra o câncer. Essa é uma notícia boa e que nós vamos acompanhar a partir de agora nesta matéria. Pode rodar. A saúde pública da Bahia está vivendo mais um momento histórico com a formalização de uma parceria que permitirá a produção, em solo baiano, por meio da Bahia Pharma, de 4 medicamentos de alta tecnologia e complexidade, como o Nivolumab e o Pertuzumab, fundamentais no tratamento contra o câncer. A assinatura foi realizada pelo governador Jerônimo Rodrigues, neste sábado, na Índia, onde cumpre a agenda oficial ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O governador Jerônimo está assinando acordo, está viabilizando investimentos da Índia na Bahia, no Brasil, e isso é muito importante, porque nós também abrimos um escritório da Apex aqui, abrimos um escritório em Salvador, pensando que esse trabalho aconteceria. Ele já está acontecendo, agora as possibilidades são muitas para diferentes setores da economia brasileira, em especial da Bahia. Primeiramente, onde está acontecendo um fórum com um conjunto de empresários indianos e brasileiros, fazendo intercâmbio com a coordenação da Apex, que é a agência que explora e que fortalece as relações comerciais. Tivemos aqui durante todo o dia tantas apresentações de empresários indianos quanto o governo federal e empresários brasileiros que atuam aqui na Índia. E há pouco eu pude participar da troca das pastas, onde as assinaturas entre o governo federal, o Ministério da Saúde e as empresas que vão financiar, apoiar e investir na produção de medicamentos em parceria com a Bahia Pharma. Portanto, esse momento foi importante hoje pela manhã.
Agora à tarde eu terei uma apresentação, uma fala sobre o potencial que a Bahia tem para que empresários indianos possam investir na Bahia. E ao final o presidente Lula estará aqui conosco para encerrar este evento. À noite teremos um jantar de confraternização com o governo indiano e o governo brasileiro. Dormiremos aqui em Nova Delhi e amanhã bem cedinho nós partiremos para a segunda etapa desta agenda de entrega. Então tá aí essa informação, governador Jerônimo Rodrigues na sua agenda na Índia. Isso é importante, né? Logicamente, buscar essas parcerias que com certeza ajudarão aí na produção desses medicamentos. Eu acho que é por aí, é preciso ir em busca dessas parcerias, algo que vai facilitar, logicamente, também que as pessoas que estão na ponta tenham acesso a esses remédios. As pessoas já estão passando, né, por esta dificuldade, muitas vezes você vê dificuldade nesse acesso a esses medicamentos, e daí a importância do poder público buscar então essas parcerias, tá bom? Vem comigo, Cássio, vamos então a um rápido intervalo, e já que nós voltamos com mais informações para vocês, tá bom? Não saia daí. Hoje, nossa sala de entrevistas, de volta o nosso bate-papo jurídico com a doutora Ludmila Vieira. Estaremos falando dos penduricalhos. Você sabe o que é isso? Daqui a pouquinho então, não perca. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Seu evento, seu carro, seu projeto sempre online, na cidade ou no meio do nada. A Logstar leva internet onde os outros não chegam. Wi-Fi profissional, Wi-Fi mobile para automóveis e conexão poderosa em áreas remotas com Starlink. Logstar, internet em qualquer lugar. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas.
Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição. E agora no nosso bate-papo jurídico, já tem um tempinho que nós não recebíamos aqui a doutora Ludmila Vieira. Ela está de volta, versão 2026. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora Ludmila. Sempre satisfação tê-la aqui no nosso quadro Bate-Papo Jurídico. E hoje nós vamos falar sobre os chamados penduricalhos, não é isso? É penduricalho. É um assunto que está bem atual aí na mídia. E muita gente, logicamente, acaba tendo dúvidas sobre o que de fato é esse penduricalhos, né? Nós tivemos uma decisão há algumas semanas aí do ministro Flávio Dino, onde ele suspendeu esses penduricalhos. Mas, enfim, o que de fato é esse penduricalho? Vamos lá. Para contextualizar o pessoal de casa, Joab, eu vou explicar de onde surgiu esse termo, né? Penduricalhos, exatamente. O Supremo Tribunal Federal, né, já vem proferindo em diversos anos inúmeras decisões a respeito de verbas indenizatórias transvestidas, né, na verdade verbas remuneratórias, né, dissimuladas, que realmente eram remunerações e que as associações, os conselhos dos servidores, etc., buscavam a possibilidade de superar o teto constitucional que está na Constituição Federal, né? E não pode ultrapassar o
os vencimentos dos servidores não poderiam ultrapassar esse teto. Mas, como verbas indenizatórias não é remuneração, então, né, o teto não estaria valendo para esse tipo de recebimento do servidor público. Com o passar dos anos, foram criando-se leis e outros atos normativos, instituindo verbas indenizatórias que, na verdade, não eram. Né? Afinal, o que é verba indenizatória? Aquela verba que você comprova, você recompõe, né, vamos dizer assim, o bolso do servidor. Então, eles criaram esse tipo de remuneração. E não há controle algum. Por exemplo, né, auxílio transporte. Servidores, independente de comprovar a necessidade do transporte, vinham recebendo automaticamente esses recursos. Auxílio educação e diversos outros nomes. Na decisão, inclusive, o ministro cita até de uma forma vergonhosa, né, para o nosso país, até auxílio Peru. Né, até auxílio Peru de Natal é pago com recursos públicos para servidores. De forma indenizatória também? Exatamente, como agora, um auxílio. Imagine, né? Você imagine de forma indenizatória. Para quem está em casa até entender melhor, doutora, seria como se fosse assim, eu preciso comprar o peru para minha ceia de Natal, então eu vou receber uma indenização por ter comprado aquele peru. Seria basicamente isso. A grosso modo é isso aí. E aí, diante desse tanto de decisões e do que a gente vem acompanhando, até por questão da própria transparência, né, que a gente tem acesso aí livremente à remuneração dos servidores públicos, ele proferiu uma decisão determinando que todos os entes públicos, legislativo, executivo e judiciário, de todos os entes da federação, ou seja, estados, municípios e União, revisem os contra-cheques dos seus servidores, a remuneração que é paga a todos os seus servidores, para que observem o teto e para que verifiquem se cada uma das verbas que são pagas ou rubricas que são pagas tem amparo numa lei. E quando ele chamou a atenção para a lei, foi lei em sentido estrito. O que é isso? Essas palavras, né, jurídicas? Do juridiquês. Lei é um ato, né, uma norma que foi criada, uma regra que foi criada pelo Poder Legislativo. Seja a Assembleia Legislativa do Estado, Câmara de Vereadores no município ou Congresso Nacional, né, em âmbito da União. Existiam e existem, né, essas verbas indenizatórias, essas verbas remuneratórias, fantasiadas de indenizatórias, os chamados penduricalhos. Existiam esses pagamentos criados por atos que não eram leis, por resoluções, né, por exemplo, CNMP, CNJ, etc., e que não eram leis. Então, ele determinou, né, deu um prazo de 60 dias, que vai acabar no início de abril, para que todos os poderes, todos os órgãos públicos, autarquias, revisem a remuneração de seus servidores. Então, fiquem atentos, servidores, que daqui para abril pode ser que haja cortes, exatamente. Não tomar entendeu? Susto. E, além disso, ainda tem mais, ele não parou por aí. Ele determinou que o órgão publicasse, né, a lista das rubricas e os artigos da lei, a forma de cálculo e os valores pagos, né, de acordo com cada verba que ele é pago. Por exemplo, auxílio moradia. Qual é a regra para poder receber auxílio moradia? É você não ter casa própria? É você não morar? Porque a gente sabe que servidor público realmente acaba, né, mudando de cidade constantemente. Sim. E é natural e justo que o servidor receba um auxílio, né, nessa situação. Isso acontece muito, inclusive, só contextualizando aqui, com os próprios deputados, senadores, Exato. Que constantemente estão, semanalmente, estão indo dos seus domicílios para Brasília. Né? Alguns deles já têm moradia fixa lá e, mesmo assim, continuam recebendo. E é aí, né, que está. Né? O calcanhar de Aquiles, eu acho que da nossa vida como um todo é a fiscalização. Perfeito. Como estabelecer controles e como efetivamente fiscalizar quem tem o poder da caneta na mão,
Quem tem a chave do cofre na mão, como é que faz? Né? Aí a gente volta para uma discussão que é da ética natural de cada indivíduo. E quando não há, quando essa régua está pequenininha, né, a gente começa a ver essas atrocidades, esses comportamentos vergonhosos que a gente vem vendo cada dia. Sem sombra de dúvidas. Logicamente que isso traz um impacto muito grande também para todo o país, né, para as contas públicas. Com certeza. E eu queria falar exatamente sobre isso. É possível, existe já algum estudo que mensura esse impacto dos penduricalhos aí nas contas públicas? Vamos lá. Algumas matérias que a gente vem acompanhando, né, e a imprensa vem fazendo esse levantamento. Tem muitas ONGs que buscam a transparência, né, no poder público, então vem, além da imprensa, vem buscando fazer esses levantamentos. Bom, eu não saberia dizer números exatos agora, mas grande parte desses penduricalhos é concedida para uma parcela pequena de servidores públicos, né? A gente brinca, é uma casta superior dos servidores públicos, que chegam a ganhar R$80 mil por mês, né? Que chegam a ganhar mais de R$100 mil por mês, em alguns casos. E quando a gente para pensar, gente, não tem recurso para pagar bem um professor, não tem recurso para pagar bem os agentes de segurança pública, né? E para um grupo pequeno, seleto, são assessores legislativos do Congresso Nacional. Exatamente. Né? São cargos específicos e geralmente muito próximos desses atores do poder. Então, acaba que é desproporcional, né? Se esse tipo de penduricalhos, né, fosse dado a todos, né, a situação seria menos feia, né? Mas, infelizmente, a maioria dos servidores públicos do país vive estrangulada, essa é a verdade. Ok. Aí, diferenciando, né, os penduricalhos da questão do teto, eu queria trazer aqui o teto constitucional, né? São duas coisas diferentes, né? Os penduricalhos, eles não são contabilizados nesta remuneração onde existe o teto constitucional. Não, porque são classificados, né, erroneamente como verbas indenizatórias e aí não entrariam no teto. O que o Supremo vem apontando é que, independente disso, né, o teto precisa ser respeitado. Tá? Então, e outro ponto que é preciso estar atento. Independente da existência de uma lei formal, né, se ele ele está superando o teto remuneratório, essa remuneração deve ser contida, isso em tese. A gente sabe que na prática é justamente isso que o ministro vem combater. Né? Exatamente. Agora eu fiquei curioso aqui conversando contigo o seguinte, logicamente há uma decisão do ministro, logicamente deve ser cumprida, mas cabe a quem, de fato, observar se não continuaram esse pagamento de penduricalhos. Vamos lá. Está marcado para amanhã, né, o julgamento pelo plenário do Supremo dessa decisão liminar. Perfeito. Foi uma decisão monocrática. Foi uma decisão liminar monocrática do ministro Flávio Dino. Perfeito. E amanhã passará pelo plenário. Então é importante que a gente fique atento, falo, atenção gestores públicos, que amanhã a gente vai ter uma definição mais concreta e providências deverão ser adotadas, né? Provavelmente será mantida, mas providências deverão ser adotadas por todos os gestores públicos. E aí o que eu oriento? Né? Na administração pública, tudo precisa ser documentado. Né? Então, se é possível que haja o desconto da remuneração de um servidor, é preciso que se instaure um processo administrativo, que se traga por que aquilo está sendo descontado, a decisão, né? Tudo qual é a base legal, quais são as bases legais, quais são as leis que tratam de remuneração do município. Caso esteja dentro da lei, dentro do teto, não tem por que tirar gratificação, não tem por que tirar auxílio, caso isso esteja sendo pago corretamente. Okay. Então não é para todo mundo, né? Caça as bancas, corta amanhã os prefeitos baixarem decreto cortando gratificação para enxugar a folha. Não se trata disso.
né? Não é para... E outra, a decisão do ministro Flávio Dino falou o seguinte, ele deu 60 dias para poder os órgãos públicos fazer essa revisão. Justamente montar esse processo administrativo interno, traz o controle interno, traz a procuradoria jurídica, traz o pessoal da administração, do RH, com essa comissão, fazer essa revisão e, ao final desse prazo de 60 dias, que, né, deverá na folha seguinte fazer os cortes, caso sejam necessários. Além disso, fazer a publicação que ele exigiu também. Aí você me perguntou, quem é que vai fiscalizar isso? Exatamente. Né? Ainda não há definição, mas é possível que os órgãos de controle externo, como o Tribunal de Contas, né, faça essa verificação e faça essa interlocução, essa fiscalização do cumprimento dessa decisão. Tá? Além disso, existe o descumprimento da ordem judicial, a questão da ação de probidade, que o gestor pode ficar sujeito, a uma série de reflexos que pode não ser diretos, né? Além de adoção de outras medidas pelo Ministério Público Local, etc. Então, é importante que fiquem atentos e que adotem as providências necessárias, todos os gestores públicos, para que evitem responsabilizações por omissão. Isso aí, daí a importância, viu, você que é gestor público, está afinado aí com o setor jurídico, né, do seu município. Se ainda não tem um setor, logicamente deve ter, mas se ainda não tem, procure aí a doutora Ludmila, né? o escritório aí, o pessoal da CVN, que eu tenho certeza que trabalham muito bem também e estão por dentro de tudo isso, né? Esse, logicamente, é um debate jurídico que deve permear aí por muitos meses ainda aqui no nosso país e, logicamente, poderá trazer diversos impactos, né? Porque nós sabemos que existe aquele servidor público que, de fato, precisa ser indenizado, né? E aí eu queria até fazer essa pergunta, que logicamente que é uma pergunta mais pessoal, algo daquilo que você acredita. Você acredita que isso pode prejudicar aquele servidor que de fato precisa dessa indenização, né? Porque nesse meio, nesse bolo, eu tenho certeza que existe aquele que de fato precisa. Sim, depende. Né? Vou tentar resumir. O servidor que precisa dessa remuneração tem que estar atento, infelizmente, qual é as normas do município onde você trabalha, né? O Estatuto dos Servidores que você está submetido. Né? Aqui, até Itabuna deixou de ser seletista, agora é estatutário também. Né? Então, o que vai reger? Quais são os direitos? Quais são o que ele pode ter de benefícios salariais? Vai estar naquela lei. E na lei ou nos decretos que regulamentam aquela lei, vai estar o passo a passo para ele ter aquele direito assegurado. Então, se você faz uma viagem, você tem um custo no exercício da sua função profissional, você precisa o quê? Documentar o custo para que você seja indenizado. Se você vai fazer uma viagem, tem direito à diária. Qual é o procedimento? Todo órgão prevê. Né? Eu posso solicitar com tantos dias a autoridade. Mas foi de última hora. Não tem problema, você vai, você pode ser ressarcido. O que você tem que ter? Nota fiscal do seu custo, um relatório apresentando o que você foi fazer em Salvador, por exemplo, no interesse da administração pública. Entende? Então, tudo isso precisa estar documentado para que a verba seja paga com regularidade. Agora, se a pessoa precisa, não adota providência nenhuma, vai lá, não documenta, não protocola no órgão competente da prefeitura ou do órgão onde ela trabalha. E, mas fulano não sabe. Gente, é cultural. Né? E aí eu faço, né, até um desabafo. Eu trabalho já há mais de uma década, né, com gestores públicos aqui no interior, na região.
e a cultura de não documentar. E o WhatsApp piorou muito, viu, Joab? Porque antigamente se fazia ofícios, CIs, mas com o WhatsApp... Essa comunicação, né? É celery, né? Mas não custa você mandar um e-mail para o e-mail institucional, não custa você fazer essa comunicação, esse registro, porque o WhatsApp celular perde, né? As pessoas morrem, vão embora, ganham na Mega Sena, e aí você leva todo o conhecimento de um setor público embora consigo. Tudo precisa estar documentado, seja no sistema interno, seja em papel. Muito bem, então tá aí, ó, observem aí essa dica que a doutora Ludmila está dando, né? Documente tudo, principalmente você que precisa, né, ser ressarcido, né? Nós estamos chegando ao final desse bate-papo, é um assunto que ainda tem muita coisa, como eu falei, né? Muita coisa ainda irá acontecer, mas eu gostaria que você deixasse aí um recado, né? Já foi dado esse recado, mas reforçasse esse recado, principalmente para os gestores públicos, né? Que muitas vezes não estão atentos a isso. Eu sei que um gestor público, independente do município que seja um município grande ou um município menor, tem diversas atividades para realizar, né, para dar conta, e muitas vezes não se atenta a essas questões. Então, fique à vontade para reforçar essa palavra. Olha, meu recado hoje vai ser justamente para os gestores públicos. Gestão pública, como se fazia há 10, 15 anos atrás, não existe mais. Acabou. Então, é importante que vocês tenham em mente que, independente das atividades políticas, né, das atividades sociais que tenham, setores estratégicos do órgão público precisa ter profissionais capacitados, atualizados, para que estejam acompanhando todas essas normativas, não só do Supremo, mas também dos tribunais de conta, né, dos órgãos de controle. Então, é importante que haja profissionais capacitados para atuar ali. E outro ponto importantíssimo, né, se você não tem na sua cidade, se não há servidores efetivos, concursados com aquela qualificação, é obrigação do gestor capacitá-los, promover treinamentos, né, enviar esses servidores para cursos e capacitações para que o órgão possa atender ao interesse público da forma correta. A gente consegue assim entregar um serviço público de qualidade, com eficiência e blindar o gestor de responsabilidades, né, por bobagem. Então, é esse meu recado, fiquem atentos. Amanhã a decisão, né, vai ser referendada ou não, mas sendo referendada, é importante que o gestor, né, determine a criação dessa comissão, que promova essa revisão e talvez faça até um bem para as finanças públicas, né, ver o que está sendo pago corretamente ou não. Aí, faz essa peneira. E, politicamente, né, ele está sendo justamente obrigado a fazer isso pelo Supremo. É um favor, eu acredito que o Dino fez um favor para muito prefeito, de forma indireta, né? Verdade. Muito bem, muito obrigado aí mais uma vez. Eu espero que esse seja o primeiro de muitos outros bate-papos jurídicos que nós vamos ter durante esse ano de 2026. E daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações para vocês. Não saia daí. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana.
Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Seu evento, seu carro, seu projeto sempre online, na cidade ou no meio do nada. A Logstar leva internet onde os outros não chegam. Wi-Fi profissional, Wi-Fi mobile para automóveis e conexão poderosa em áreas remotas com Starlink. Logstar, internet em qualquer lugar. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos.
para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Seu evento, seu carro, seu projeto sempre online, na cidade ou no meio do nada. A Logstar leva internet onde os outros não chegam. Wi-Fi profissional, Wi-Fi mobile para automóveis e conexão poderosa em áreas remotas com Starlink. Logstar, internet em qualquer lugar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, e muita informação para você, tá certo? Vamos agora até a cidade de Ibirapitanga, isso mesmo, por lá os moradores denunciam abandono de uma obra da chamada Lagoa, né? Isso mesmo, a Lagoa, o lago, melhor dizendo, o lago da cidade de Ibirapitanga, a obra por lá está abandonada e nós vamos mostrar aqui, né? Atenção, Prefeitura de Ibirapitanga, pode rodar. A gente foi até com nossa equipe de assessoria, foi até ao governador, ao secretário, e a gente conseguiu destravar esses recursos, pagar a empresa e retomar o lago. Legal. Tá? Então, o lago pra gente, eu chamo que ainda está pobre, porque ele precisa de uma riqueza maior. A gente traz o nome do lago para Águas do Cachoeira, porque o rio que abastece o lago é o Rio Cachoeira. Então a gente traz o nome do lago para o Rio Cachoeira e a gente está com a equipe fazendo um estudo para a gente transformar o lago realmente em um ponto turístico de Ibirapitanga, onde o nosso sonho é fazer uma praça de mobilização das famílias, que as famílias se encontram, que os filhos, levar a Praça do São Pedro para ali o lago. Então a gente vai ganhar muito com isso, porque Ipiaú ali tem um centro, uma praça bacana, onde ela faz suas festas, suas comemorações. Então a nossa ideia, a gente já vem discutindo com parte dos vereadores, com a comunidade, para a gente levar a Praça do São Pedro para ali. Do outro lado, Itabuna tem uma vila bacana, a Praça do Cacau ficou também, que cabe ali com bancadas de areia, parque, estrutura de eucalipto, para deixar o lago harmonioso e bonito. Dessa vez, conversando com Bia, ela é engenheira. Bia, eu estava batendo esse papo com você. Esse lago aqui vai trazer muitos benefícios para a cidade, né? De investimento, né? Para aqui, para a cidade e também para a região. Você como engenheira, me fala uma coisa, essas obras já começou? Tem previsão mais ou menos de quando termina, 1 ano, 2 anos?
Sim, bom dia. Então, a gente já está a todo vapor com a execução do lago, né? A gente já tem aqui a parte da alvenaria estrutural, executando o restaurante, executando os quiosques. Nós temos 2 tipos de convênio aqui, que é com a Condé e com a Caixa Econômica Federal, que é responsável pelo entorno do lago, e a Condé é responsável por outra parte dessa execução, dessa obra. A gente fica muito feliz em poder estar entregando para a sociedade, né, uma obra desse porte para o nosso município, que vai agregar não só na nossa infraestrutura, mas também no cunho social, no cunho econômico, no cunho cultural, porque a gente vai estar entregando um espaço que a sociedade ela vai poder usar de diversas formas. A gente foi até com nossa equipe de assessoria, foi até ao governador, ao secretário, e a gente conseguiu destravar esses recursos, pagar a empresa e retomar o lago. Legal. Tá? Então, o lago para a gente, eu chamo que ainda está pobre, porque ele precisa de uma riqueza maior. A gente traz o nome do lago para Águas do Cachoeira, porque o rio que abastece o lago é o Rio Cachoeira. Então a gente traz o nome do lago para o Rio Cachoeira. E a gente está com a equipe fazendo um estudo para a gente transformar o lago realmente em um ponto turístico de Ibirapitanga, onde o nosso sonho é fazer uma praça de mobilização das famílias, que as famílias se encontram, que os filhos, levar a Praça do São Pedro para ali o lago. Então a gente vai ganhar muito com isso, porque Ipiaú ali tem um centro, uma praça bacana, onde ela faz suas festas, suas comemorações. Então a nossa ideia, a gente já vem discutindo com parte dos vereadores, com a comunidade, para a gente levar a Praça do São Pedro para ali. Do outro lado, Itabuna tem uma vila bacana, a Praça do Cacau ficou também, que cabe ali com bancadas de areia, parque, estrutura de eucalipto, para deixar o lago harmonioso e bonito. Então está aí, hein? Está aí essa matéria. Foi feita pelo Denilton Santos, aqui lá no ano de 2025, e até então esta obra continua abandonada. Essa é a informação, né? Então o que de fato aconteceu? Já que o prefeito ele afirma aí que conseguiu viabilizar esta obra com o governo do estado, conversando com alguns secretários estaduais, mas até o momento o que dizem aí os munícipes é de que a obra está abandonada. Atenção, prefeito G. Assunção, né? O que de fato está acontecendo aí com esta situação do lago da cidade de Ibirapitanga? É preciso uma resposta para a população e é preciso, de fato, colocar a obra para funcionar, né? O que aconteceu por aí? O que está acontecendo? É o que a população de Ibirapitanga quer e merece saber, tá bom? Então tá aí essa informação, e nós estamos de olho, estaremos cobrando, estaremos mostrando, assim que retornar nós estaremos mostrando também, até porque esse é o nosso papel, né? O papel de cobrar, mas também de mostrar quando estará no retorno, estará tudo ok, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo aqui com mais informações. Dessa vez nós vamos falar agora sobre um caso de grande repercussão nacional que aconteceu aqui na Bahia, e desta vez estão sendo julgados, né? Serão julgados, melhor dizendo, no dia de amanhã, nesta terça-feira, os acusados aí pela morte da líder religiosa de matriz africana, a Mãe Bernadette, que ocorreu aqui na nossa Bahia, né? Interior aqui da nossa Bahia. Este julgamento acontecerá amanhã em Salvador. Vamos relembrar este caso, vamos saber o que de fato acontecerá. Esses 2 homens denunciados pelo Ministério Público da Bahia pelo assassinato da líder quilombola e também Ialorixá, a Mãe Bernadette Pacífico Moreira, né? Eles serão então, melhor dizendo, submetidos aí a júri popular no dia de amanhã, como já disse, dia 24, a partir das 8 horas da manhã, no Fórum Rui Barbosa, na capital baiana, hein? O Murilo dos Santos, apontado pelas investigações como mandante do crime, e também o chefe do tráfico de drogas na região onde residia ali a Mãe Bernadette, né? E também o Arielson da Conceição Santos, um dos executores, segundo a própria polícia, responderão pelo crime de homicídio qualificado, viu, gente? Segundo a denúncia, o crime foi então cometido por motivo torpe, né, com emprego de meio cruel e também mediante recursos que dificultou a defesa da vítima e com uso, logicamente, de arma de fogo e restrito, né? Uso restrito de uma arma de fogo que foi utilizada neste crime brutal, me lembro muito bem,
também desta líder religiosa denominada de Mãe Bernadette. Arielson também responderá pelo crime de roubo, né? Porque, segundo informações, também houve aí um roubo naquela mesma noite. Enfim, os demais denunciados no caso, o Sérgio Ferreira de Jesus, Josevan Dionísio dos Santos e Idnei Carlos dos Santos de Jesus, serão julgadas em outras datas, em datas posteriores, né? Mas vamos relembrar aqui este caso, para quem não está lembrado, o caso da Mãe Bernadette. Ela foi morta no dia 17 de agosto do ano de 2023. O tempo está passando rápido, né, gente? Parece que foi ontem. Este crime aconteceu na sede da Associação Quilombola, né, Pitanga dos Palmares, que fica ali na região metropolitana de Salvador, mais precisamente na cidade de Simões Filho. E de acordo com a apuração da Operação Pacific, conduzida pela Polícia Civil, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, o Ministério Público, e também a 7ª Promotoria de Justiça de Simões Filho, a líder religiosa, ela foi então alvejada por 25 tiros dentro da própria casa, né? No momento do crime, estavam no imóvel, juntamente com a Bernadette, os 3 netos dela, né, com idades de 12, 13 e 18 anos. As investigações apontam que o assassinato teve como motivação aí a atuação firme da Mãe Bernadette contra a expansão do tráfico de drogas naquela região ali do Colombo, né? Ela estava dificultando que então o tráfico se expandisse ali naquela região, né? Além também da sua posição pela retirada de uma barraca que era utilizada para o comércio de entorpecentes. Ela era contra, veementemente contra, ela se opôs então ao tráfico de drogas, né? Essa barraca aí de propriedade de Marílio dos Santos, conhecido como maquinista. E aí foi exatamente isso que resultou, né, segundo a própria polícia, segundo as investigações, resultou então aí na execução da Mãe Bernadette. Já fazem 2 anos e alguns meses, já que aconteceu em 17 de agosto, completará em agosto então 3 anos que este crime aconteceu. Então 3 anos após, nós teremos amanhã o julgamento de alguns desses condenados, ou melhor dizendo, desses acusados, né? Nós não sabemos se serão condenados ou absolvidos, mas de alguns desses acusados, que acontecerá amanhã ali no Fórum Rui Barbosa. O Fórum Rui Barbosa será palco então desse julgamento que acontecerá aí, né? Como foi palco de muitos outros grandes julgamentos. Esse foi um caso que ganhou repercussão nacional e eu tenho certeza que amanhã o olhar da mídia baiana, o olhar da mídia nacional estará aí, né, para esse júri popular. Nós sabemos que começará amanhã às 8 horas, mas por ser um júri de um julgamento de mais de uma pessoa e um júri popular, pode então se permear aí para a noite ou até mesmo madrugada, né, para a finalização do mesmo. Enfim, tá aí essa informação. Esse julgamento acontecerá então amanhã no Fórum Rui Barbosa, centro de Salvador, né? Para quem não sabe, ali Campo da Pólvora, Fórum Rui Barbosa, exatamente amanhã será este palco deste caso que chocou a Bahia e o Brasil. Logo depois também eu acho que o filho, né? O filho da Bernadette, da Mãe Bernadette, também foi assassinado, salvo engano, no mesmo local. Né? Tudo isso porque, segundo as informações aqui, a líder religiosa se opôs. Olha, nós não queremos aqui a expansão do tráfico dentro do Quilombo. Nós não queremos comercialização por aqui. E aí os suspeitos, né, que agora serão julgados, acabaram então tramando, né, contra a vida desta líder religiosa. Tá aí? Muito bem, vamos seguindo. Vem comigo, Cássio, vem comigo. Vamos seguindo com mais informações. Vamos falar sobre um susto, hein? Lá na Salvador. Saímos agora de Simões Filho, vamos para o Centro Histórico de Salvador, porque quem estava por lá durante a madrugada acabou se assustando bastante com um caminhão que acabou descendo ali a ladeira do Pelourinho, no Largo do Pelourinho, né? As pessoas estavam por ali ainda no período da madrugada e acabaram se assustando
com o que aconteceu. O caminhão acabou descendo sem freio e invadiu o Largo do Pelourinho. Vejam bem aí a imagem do momento em que isto aconteceu. Até a policial ali, né, a Perfem, acabou também se assustando, correndo. Logicamente não vai esperar ser atingida, né? O caminhão acabou batendo ali e atingindo o Museu Casa de Benim, né? Deixando inclusive feridos, viu, gente? Deixou feridos. Esse fato aconteceu, né? Esse grave acidente acabou assustando os moradores aí do Centro Histórico de Salvador na madrugada do domingo, né? De sábado para domingo. Isso aconteceu na madrugada de domingo, por volta das 3 horas e 14 minutos, né? Onde então este caminhão, que era particular, um caminhão particular, mas que estava prestando serviço aí ali na região, acabou perdendo o controle, descendo a ladeira, né? Aparentemente ele estava sem freios, como nós podemos ver aí nas imagens, acabou então invadindo este largo, colidindo contra essas barracas, inclusive tinha aí alguns veículos, né? Como a motocicleta, é possível ver na imagem, né? E além também de atingir essas barracas e alguns veículos, acabou atingindo um importante prédio histórico, né? Segundo testemunhas relataram, no momento de desespero, quando o veículo acabou desgovernado, surgindo aí na via, né? Houve um verdadeiro corre-corre ainda ali, né? Muita gente ficou assustada, não estava esperando, logicamente, né? Em sua trajetória, o caminhão, inclusive, destruiu barracas de pizza, de churrasco, que estavam montadas ali no local, e atingiu também uma motocicleta, como eu já disse aqui, né? No impacto final, o veículo bateu violentamente contra a fachada deste importante prédio, como eu já disse, que é o Museu Casa do Benim, né? Danificando aí, então, uma das pilastras de sustentação, né? Um pedestre que estava passando pelo local também, gente, no momento da colisão, acabou ficando ferido, viu? Logo após, então, o acidente, moradores e comerciantes da localidade se mobilizaram em uma corrida contra o tempo para, então, salvar os equipamentos de som, celulares e mercadorias, tentando, então, minimizar esses prejuízos, né, financeiros, esses prejuízos materiais por ali. As equipes da Transalvador trabalharam também durante toda a manhã do dia de ontem, já que este fato aconteceu na madrugada do domingo, né? Nesta complexa operação para a retirada do caminhão do local, né? Já que o caminhão não poderia mais ser ligado ali, né? Então houve toda uma operação para a retirada deste caminhão, né? Engenheiros da Defesa Civil, da Codesal, também realizaram uma vistoria técnica imediata e providenciaram o escoamento da área atingida, né? Uma nota da Casa Benim, aí desse museu, Casa Benim, em nota, eles afirmaram que o museu, né, devido aos danos na fachada, o espaço ficará temporariamente fechado para manutenção e também para o restauro, viu, gente? Apesar do susto e também do dano estético, a Codesal garantiu que preliminarmente não há risco, vejam bem, de desabamento estrutural do prédio. Que bom, né? Já que é um prédio histórico e que poderia, então, sofrer aí esses danos, mas a Codesal, inicialmente aqui, traz essa informação que não haverá necessidade de, não existe, né, risco de desabamento, melhor dizendo. Em um novo comunicado que está sendo aguardado aí, será então emitido nos próximos dias para informar o cronograma das obras, né, e também a previsão de reabertura do museu. Até então ficará fechado, mas dentro em breve sairá esse novo comunicado. Lembrando que a polícia e os órgãos de trânsito devem então investigar se o caminhão apresentava falhas mecânicas, né? O que de fato causou este acidente aí? Faltou freio? Sim, mas como surgiu essa falha? Enfim, é o que estará estudando aí também, né? Se essa falha foi por falta de manutenção, né? Se foi falha mecânica ou se foi falha humana. É o que irá apontar, logicamente, todo esse estudo que será feito pela polícia e pelos órgãos de trânsito. Tá aí, hein? Grande susto, madrugada do dia de ontem, madrugada do domingo, dia 22, no Largo do Pelourinho. Muita gente ainda estava por lá, né? 3 horas da madrugada, mas muita gente ainda estava por lá. Vem comigo aqui, Cássio. Muita gente ainda estava ali comendo churrasquinho, né? Enfim, curtindo a madrugada do domingo. Em pleno o Centro Histórico de Salvador, que é muito visitado pelos turistas, enfim, né? Acabou
então aí tomando esse grande susto. Mas que bom que dos males o menor, né? Dos males acabou, logicamente, sendo aí danos apenas materiais que podem ser reconquistados. Não houveram vítimas fatais, graças a Deus, e graças, logicamente, à ação rápida aí das pessoas que estavam, das autoridades que estavam por aí e socorreram rapidamente tanto o pedestre que passava por aí, como outras pessoas que acabaram ficando feridas naquele momento. Mas ferimentos leves, danos os menores. Está aí então esta informação. Vem comigo, vamos seguindo aqui, vamos seguindo com mais informações, vamos seguindo com notícias até às 19 horas. A informação não para, hein? A informação passa primeiro por aqui e não para. Nós vamos falar agora também de mais acidente, infelizmente, desta vez na BR-324, essa importante BR que liga aí Feira de Santana à capital baiana, né, a cidade de Salvador. Por lá, 13 veículos acabaram se envolvendo neste acidente, hein? Um engavetamento na BR-324, como eu disse, 13 veículos envolvidos e 6 pessoas ficaram feridas. Esse engavetamento aconteceu na altura ali, no perímetro da cidade de Simões Filho, já bem próximo à nossa capital, né? Este grave acidente de trânsito acabou mobilizando, inclusive, equipes aí de emergência. Aconteceu na tarde do dia de ontem, do domingo, dia 22, né? E de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, esse engavetamento envolvendo 13 veículos ocorreu aí, como eu já disse, no início da tarde, né? Eram cerca de 13 horas e 20 minutos, quando então foi fechado aí esse trecho por conta desse engavetamento, né? Esse trecho que pertence ao município de Simões Filho, na região metropolitana. Você vê exatamente imagens aí dos veículos envolvidos neste engavetamento, né? Ao todo, foram 6 pessoas que ficaram feridas, segundo o balanço aí da PRF. Uma vítima, infelizmente, está em estado grave e outras 5 vítimas com ferimentos leves, hein? Uma vítima com ferimentos graves e 5 com ferimentos leves. As equipes do Corpo de Bombeiros, também da PRF e também do Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, do DENIT, trabalharam aí rapidamente no socorro aos envolvidos e também na remoção dos veículos da pista, né? Até o momento, os nomes das vítimas e também as unidades hospitalares para onde foram levados não foram divulgados aí à imprensa, né? Não há informação também oficial sobre o que de fato teria provocado este engavetamento, já que nós estamos falando de uma BR, que é uma BR importante aqui na ligação de duas grandes, importantes cidades da Bahia, diga-se de passagem, as duas maiores cidades da Bahia, uma que é a capital, a Salvador, e a outra que é Feira de Santana. Então nós não sabemos o que de fato levou, né, o que teria provocado, não se sabe e também não foi divulgado o que provocou este engavetamento. O trecho da BR-324, logicamente, é bem conhecido aí pelo alto fluxo de veículos, especialmente nesse período de final de semana, especialmente aos sábados e domingos, né, quando então as pessoas passam a trafegar com mais intensidade também, além de trabalho, né, nós temos aí pessoas que vão trafegar para o lazer, enfim, né. A perícia, logicamente, deve apurar o que houve aí, se foi falha mecânica ou excesso de velocidades, ou se as condições da pista também contribuíram para esse desastre. Diga-se de passagem que após a retirada aí, já estava ruim, né, com a Via Bahia, a concessionária que tomava conta da 324, mas após a retirada não houve nenhum reparo, né, pelo que nós podemos ver. Estive passando por aí há um mês, né, um mês atrás eu estive aí, lá na capital baiana, logicamente passei pela BR-324 e pude notar que a pista de fato está de mal conservação, né? Muitos buracos, enfim, o DENIT até agora nada. Retiraram aí a cobrança, né? Retiraram aí, como é que dá o nome lá? Os postos de cobrança da Via Bahia, retiraram a concessão da Via Bahia, melhor dizendo, agora está de posse do DENIT, já que é uma BR, né? Mas até agora nada foi feito nesse sentido, ou seja, a pista em mau estado de conservação, né? Precisa dessa atenção aí por parte
dos responsáveis do DENIT, né? Atenção, ministro Renan Filho, que é o responsável pela pasta aí, e logicamente o DENIT está no guarda-chuva do Ministério dos Transportes. Enfim, né? Esse engavetamento logicamente será estudado aí pelas autoridades competentes para saber o que de fato aconteceu, é o que a população aí de Simões Filho e as pessoas envolvidas precisam saber, né? Lamentavelmente. Lembrando que haverá essa apuração aí, né? E o tráfego durante esse período, quando aconteceu, no período da tarde de ontem, né, foi normalizado. A PRF esteve no local, como vocês podem ver aí, o Corpo de Bombeiros também trabalharam rapidamente e normalizaram para que o fluxo de veículos retornasse o mais rápido possível, hein? É aquilo que nós falamos, atenção redobrada, a pista não está muito boa, a BR-324, então redobrem a atenção, né? Vamos dirigir na velocidade permitida. Tem muita gente que quer voar aí nessa pista, não é autódromo, até onde eu sei, a BR-324 não é autódromo, não tem autódromo. Tem autódromo em Salvador? Nem sei dizer, hein? Mas enfim, não é autódromo aí. Se houver autódromo em Salvador, não é aí na pista da BR-324, o local de voar, de correr, né, em altas velocidades. Enfim, tá aí então essa informação, esse engavetamento na BR-324, 6 pessoas feridas, 1 em estado grave e 5 com ferimentos leves. Vamos seguindo, estamos chegando à reta final do nosso programa, mas nós vamos finalizar hoje falando sobre política. No final da semana passada, nós falamos aqui sobre uma declaração do senador Jacques Wagner, ele que é ex-governador e atual senador da República, que acabou cravando aí a chapa do governo, né, colocando Jerônimo Rodrigues como pré-candidato a governador, à reeleição, colocando também o Geraldinho, né, o Geraldo Júnior, como pré-candidato a vice-governador, continuaria então no cargo, e ele e o Rui Costa como pré-candidatos ao Senado. O fato a notícia é a seguinte, o Wagner ele recuou, viu? Recuou após então cravar essa chapa aí já fechada, o que trouxe logicamente muitos burburinhos, né? Ele acabou recuando e afirmou que o anúncio oficial cabe então a Jerônimo, né? Quem bate o martelo é o governador. Ele falou e agora dizendo que quem vai bater o martelo é o governador, né? O senador então recuou do discurso após ter cravado essa chapa governista para as eleições deste ano, hein? Esta declaração dele aconteceu no final da semana passada, né? Nós noticiamos aqui, inclusive trazendo grandes reverberações nos bastidores da política, onde já havia inclusive uma discussão quem seria o vice do governador Jerônimo, e ele acabou soltando dizendo que continuaria então aí com o MDB, continuaria então o Geraldo Júnior. Mas o fato é que no dia de hoje, na entrevista, nesta segunda-feira, durante uma agenda em Feira de Santana, o senador Jacques Wagner adotou um tom mais cauteloso e acabou afirmando aí que a palavra final para a formação é sim do governador Jerônimo Rodrigues, que está inclusive em viagem na Ásia, né? Lembrando que na sexta, como eu já disse, ele deu essa declaração lá na Chapada, né? Na Chapada não, lá em Irecê, ali próximo, enfim, né? Dizendo que o candidato a vice seria então Geraldinho, ele a reeleição ao Senado e Rui a primeira vez ao Senado Federal, né? Até então havia então uma indefinição aí em relação à continuidade do MDBista, né? Eu acho que a grande dúvida da chapa era exatamente essa: quem seria o vice do Jerônimo Rodrigues? E o Jerônimo Rodrigues, inclusive, tinha dito alguns dias atrás de que até então ninguém teria tomado essa decisão, né? Que tomaria essa decisão um tempo depois. No dia posterior, o senador então acabou cravando, né? O que logicamente enfraqueceu aí e foi tido como pela imprensa e por interlocutores e por políticos de modo geral como um enfraquecimento, né, de autoridade do governador na tomada de decisões. Como é que o governador falou que ninguém estava autorizado a tomar essa decisão e no dia posterior o senador vai lá, né, e afirma em alto e bom tom para todos ouvirem numa rádio de que
esta seria a chapa. Enfim, né? Agora, logicamente, hoje ele já usou um tom mais leve, colocando, né, tentando colocar novamente às mãos do governador Jerônimo esse poder de decisão, quando ele afirma que quem bate o martelo é o governador, hein? Segundo o senador, a declaração da semana passada se tratou apenas de uma emissão de ideia, né? Ou seja, eu apenas emitir a minha ideia, não significa dizer que essa de fato é a chapa oficial, né? Wagner avaliou que com a saída então de Ângelo Coronel da base governista, não haveria mais entraves para a chapa do governo ao Senado, né? E disse o seguinte, abre aspas aí para a fala do Wagner, né? Olha, quem bate o martelo é o governador Jerônimo e o conselho político. Deu essa fofocaria toda porque semana passada eu emiti a minha ideia, ou seja, ele já está dizendo que não é a oficial, que é apenas a ideia dele, né? Como infelizmente o coronel se afastou do grupo, resolveu fazer uma carreira no outro grupo político, então eu diria que na área do Senado nós não temos mais nenhum obstáculo. Olha aí a palavra obstáculo, hein? Nenhuma dificuldade. Quem comanda o espetáculo é Jerônimo e o conselho político, né? Afirmou então, fecha aspas aí, afirmou então o senador Jacques Wagner no dia de hoje. Wagner também reafirmou que defende a repetição da composição que venceu em 2022, né? Mas ressaltou que a decisão oficial ainda será anunciada pelo governador e pelas instâncias partidárias. Abre aspas, são duas candidaturas, a minha e do ministro Rui Costa. São dois ex-governadores na chapa. Jerônimo vai para a reeleição e eu disse o que eu penso. O time que está ganhando não se mexe, portanto, eu repetiria a chapa na cabeça, governador e vice. Mas, para não tomar o lugar dos outros, quem comanda o espetáculo é Jerônimo. E o conselho político reafirmou, então, aí o ex-governador e agora, então, senador da República, Jacques Wagner, né? Se saindo aí aos poucos. Mas, enfim, já foi... É aquela velha frase que dizem, né? Existem coisas na vida que não voltam mais. São algumas oportunidades e a palavra dita é uma delas, né? A flecha lançada, a palavra dita não volta. Chegou na rádio, afirmou, né? Não ficou claro de que seria apenas uma ideia dele no momento. Essa é a realidade no momento ali da entrevista, né? E acabou gerando um mal-estar até mesmo entre alguns do próprio governo. Isso foi o que de fato aconteceu. Mas agora então está afirmando aí que é apenas o que ele acredita, é apenas uma ideia da mente dele e que o Jerônimo então que tomará de fato essa decisão. Tá aí bem registrado e com essa informação do mundo político nós vamos encerrando a nossa edição do dia de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta com mais um TVI News segunda edição. Continue com a nossa programação e até lá.